Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula eu irei iniciar um curso sobre hidrologia. Bom, será o objetivo deste curso, num conjunto de videoaulas, apresentar aqui conceitos ligados a bacias hidrográficas, alguns cálculos referentes à geometria das bacias hidrográficas, entre outras componentes. Depois iremos abordar também a componente estatística aplicada à hidrologia, tal como falar de cálculos de caudais de ponta e tempos de concentrações e de representação de hidrogramas, para além de balanços hidrológicos, etc. Bom, será uma videoaula, um curso com um conjunto de videoaulas muito interessante, onde, para quem precisa de aprender este tipo de matérias, para conseguir ficar aprovado às disciplinas onde estas matérias entram, será uma mais-valia. Mas também para a cultura geral, acreditem que será muito interessante, está bom? Nesta videoaula eu irei abordar apenas os conceitos teóricos e algumas fórmulas ligadas à bacia hidrográfica. Depois terei uma videoaula sobre a resolução de exercícios, onde irei aplicar cálculos, irei aplicar as resoluções com base nas fórmulas que aqui irei apresentar, tá bom? Ora, vamos então começar com o conceito de bacia hidrográfica. É muito importante ter os conceitos bem sabidos, tá bom? Ora, bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica não é mais do que uma área geográfica. Eu vou dar uma primeira definição. Área geográfica que contribui com as suas águas de escoamento, tá bom? Com as suas águas de escoamento, quer seja escoamento superficial, quer seja subterrâneo, como claro está. Para o escoamento do curso de água na secção considerada. Do curso de água na secção considerada. Tá bom? Mas não vou ficar por esta definição. Há outra definição importante de abordar. É também uma área drenada por um curso de água ou por um sistema interligado de cursos de água. Ou por um sistema interligado de cursos de água. Bom, mas não acaba aqui, tá bom? Tal que todos os caudais efluentes sejam descarregados através de uma única saída, ok? Portanto, tal que todos os caudais efluentes sejam descarregados através de uma única saída. Bom, e a esta única saída denominamos secção de referência. Secção de referência. Então agora vou tornar-me ambicioso e tentar aqui representar uma espécie de bacia hidrográfica, tá bom? Com a característica do relevo irregular. Há aqui o curso de água principal e depois já os afluentes. Vejam. Por exemplo, isto. Portanto, cá está a nossa secção de referência.
Tá bom? E uma bacia hidrográfica é mesmo isto, é uma região que apenas toca uma vez numa linha d'água, na chamada zona de referência. E tudo o que está dentro da bacia passa por aqui, nesta linha d'água. Mas então vamos falar um bocadinho melhor sobre os limites da bacia hidrográfica, visto que é o que fica a faltar para dar uma definição, eu não digo 100% correta, mas suficientemente correta para que servindo de apoio às aulas que vocês frequentam nos vossos cursos, seja suficiente para que vocês entendam, tá bom? Ora, como linhas divisórias, e vamos aqui falar das fronteiras, vamos ter como linhas divisórias primeiro a linha topográfica, linha topográfica que coincide com as linhas que podem ser chamadas linhas de festo ou linhas de comiada. Tá bom? Ou de comiada. Aquelas linhas perdão, que acabam por estar a uma cota mais elevada, o que faz com que a água que caia nesta bacia acaba sempre por drenar, tendo a tendência a passar sempre na mesma zona de referência. É como se estivesse inclinado, tá bom? Eu acho que dá para entender. Mas também há... também existem as linhas freáticas. Portanto, linha freática... linha freática, que fixa os limites da área que alimenta a bacia. Da área que alimenta a bacia. Pronto. E então, face à linha topográfica e à linha freática, nós acabamos por ver as linhas divisórias e acabamos por também perceber como é que uma bacia hidrográfica é dividida. Para além de sabermos agora o que é uma bacia hidrográfica. Vejam que é muito importante aqui saber quem é o troço de água principal. Neste caso seria este que eu aqui estou a percorrer. E todos os outros são troços que são considerados troços afluentes. Não são completamente... não são os principais. Aliás, os cursos de água podem ser perenes, o principal, intermitentes e efêmeros, tá bom? Que são os outros troços que não são tão usuais de aparecer, mas que ainda assim acabam por se encontrar numa bacia hidrográfica. Bom, a parte teórica eu acabei por explicar aqui de maneira muito célere. Por favor, vocês pesquisem, consultem bibliografia adequada para estudar melhor e mais aprofundadamente esta componente, tá bom? Eu, nas videoaulas, vou-me cingir essencialmente aos cálculos, embora tenha que enquadrar os meus amigos que estão a acompanhar os vídeos para que saibam, por exemplo, não podemos falar de bacias hidrográficas sem saber o que é uma bacia hidrográfica, por exemplo, tá bom? E as bacias hidrográficas têm a sua geometria. Vamos agora cingir-nos à geometria de uma bacia. E eu, ao escrever bacia, já sabem que é hidrográfica. Bom, e então vou-me cingir como primeiro lugar ao coeficiente de compacidade. Coeficiente de compacidade. Bom, quem é o coeficiente de compacidade? É um KC que se calcula da seguinte forma: 0,28 vezes o perímetro a dividir pela raiz da área da bacia. Só isto. E agora, se o KC for inferior, isto é um C e este é que é o inferior, a 1,128, então dizemos que temos uma bacia arredondada. Se o KC for maior que 2, a bacia é alongada.
Se estiver entre estes dois valores, acaba por nem ser uma coisa nem outra, mas aí é fácil de justificar, tá bom? Portanto, temos aqui o coeficiente de compacidade verificado. É só calcular aplicando o perímetro e a área da bacia, que têm que ser dados no nosso enunciado de exame, tá bom? Ora, avançando, temos também o fator forma. E o fator forma é um KF, que não é mais do que a razão entre a área e o LT quadrado. E agora é muito importante saber este valor do LT. Bom, o LT acaba por ser a linha d'água principal, se repararmos. Por isso, neste caso também é com base nos valores que temos, não há nada que preocupe muito. Simplesmente temos que ver as unidades, eu não estou aqui a colocar, mas são unidades do sistema internacional, perímetro em metros, a linha dos cursos de água em metros, a área em metros quadrados, tá bom? Portanto, atenção, fixem bem as unidades, mas isso penso que não seja nada por aí além. Agora, também o KF me diz algo. Se o KF for 1, eu concluo que a minha bacia é quadrada. Tá bom? Portanto, mais uma forma de classificar quanto à geometria a minha bacia hidrográfica. Temos agora também a densidade de drenagem. Bom, a densidade de drenagem não é mais do que um D grande, D pequeno, igual ao LC sobre A. Cuidado agora com este LC. Este LC é o total do comprimento de todos os cursos de água existentes na bacia, não só o principal, tá bom? Mas também vem em metros e o A é a área em metros quadrados. Ora, se a densidade de drenagem for aproximadamente 0,5 km por quilómetro quadrado, dizemos que existe uma drenagem pobre. Bom, se for inferior a isto, então, mais pobre é, como devem calcular. Se a densidade de drenagem for igual ou superior a 3,5 km por quilómetro quadrado, então já dizemos que a bacia se encontra numa situação bastante boa ao nível da drenagem. Portanto, existe uma bacia excepcionalmente bem drenada. Portanto, cá está, entre esses valores haverá terá de haver uma moderação na classificação, poderá ser moderadamente drenada, se assim quiserem mencionar, tá bom? Vamos só a mais um parâmetro antes de avançarmos para aquilo que é o mais importante e também depois acabar por pensar em terminar a videoaula, porque não há muito mais a dizer sobre aquilo que eu vos queria apresentar. Vamos aqui falar do último fator importante. Não é que tenha muito já a ver com a geometria da bacia, mas importa. Vejam que é o percurso médio do escoamento superficial. Bom, e aqui nós costumamos usar um L minúsculo e este L minúsculo é igual à área a dividir por 4 vezes o comprimento da linha d'água principal. Portanto, apenas isto, tá bom? Penso que não há assim nada por aí além. Este percurso médio de escoamento superficial há de ser acaba por ser um comprimento que é o comprimento que o escoamento superficial vai ter que percorrer em toda a bacia. Está certo? Ok? Vamos então falar aqui apenas um pouco e continuando a geometria de declives, para depois poder falar da curva hipossométrica e avançarmos e terminarmos esta videoaula teórica e depois, por favor, aguardem as videoaulas das resoluções de exercícios aplicando estas questões, está bem? Vamos ver então que para cálculo de declives, até posso aqui colocar cálculo de declives, que normalmente são em percentagem, ou metro por metro. Também pode ser, que é dimensional. Bom, para isso nós temos que ter um desnível
e uma distância entre pontos. É muito fácil. Eu mostro-vos um pequeno exemplo em que tenho aqui 1, 2, tenho aqui A, B. Aqui é uma distância, é um L, em metros. E aqui é uma cota, em metros também. Eu tenho este ponto e depois tenho este. Bom, e aqui acabo por ter também... eu tenho aqui 1 e 2. Então deixem-me tirar o A e o B e o 1 e o 2 e deixem-me pôr mesmo valores reais para verem como pode ser válido. 50, 100 e aqui pode mesmo ser 100, 200. E vejam, 100 metros, 200 metros. O meu desnível, e isto sim é o ponto A e este é o ponto B, que pode ser considerado dn entre o ponto A e o ponto B, é 100 menos 50, que dá 50 metros. A minha distância entre pontos, e os pontos são A e B, é de, 200 menos 100. 100 metros. Então vejam que eu vou ter o meu declive calculado da seguinte forma. Desnível a dividir pela distância entre pontos, posso representar por D, e então eu tenho 50 a dividir por 100, que dá 0,5 metro por metro, ou, e agora imaginem a multiplicação por 100, 50%. Atenção que isto é um declive enormíssimo. Isto foi apenas um pequeno exemplo que é absurdo, ok? De qualquer das formas, está aqui o exemplo do cálculo de um declive. Se me pedirem para calcular o declive máximo ou o declive mínimo, calculamos para cada componente do troço e vemos qual é que é o maior e qual é que é o menor. Se me pedirem o declive médio, atentem porque é muito importante. O declive médio acaba por ser o desnível total, ou seja, do último ponto face ao primeiro ou do primeiro face ao último, sobre a distância entre o primeiro e o último ponto, ou seja, a distância total da linha d'água. E agora, ou deixam assim e vêm metro por metro, ou multiplicam por 100 para vir em porcentagem. Mas está, eu vou deixar assim, então a minha unidade era metro por metro, ou a dimensional. Está percebido? Atenção, faça o declive médio. Há quem pense que o declive médio é calcular o declive para cada caso e depois fazer a média dos declives. Isso está mal. É pegar no último e no primeiro, tanto nos desníveis como na distância, isto é um D de distância, da linha d'água total, tá bom? Ora, quanto aos declives, não vou dizer mais nada, vou apenas agora então terminar falando um pouco do que é a curva hipossométrica de uma bacia hidrográfica. Vamos ver aqui a curva hipossométrica. Eu gosto de dizer hipossométrica, mas tudo bem. Curva hipossométrica. Não é mais do que, eu já ali representei um bocadinho, vejam, não é mais do que isto que eu aqui vou colocar. É um referencial onde em cima terei cotas em metros e em baixo terei a área da bacia. Bom, e aqui normalmente até vem em quilómetros quadrados. É o mais normal porque as bacias normalmente são muito grandes, tá bom? E eu vou dar aqui um exemplo muito rápido. Bom, vejam só que eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Bom, o ponto mais alto está a 700 metros. Depois tenho aqui este valor, este valor, este valor, este valor, este valor e este valor. Tenho, por exemplo, 10, 20, 50, 70, 100, 150. Não está bem à escala, mas tudo bem. Ora, quantos é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Com o 0,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que vai bater mesmo certo. Nem de propósito. Vamos ver. Já sabem que aqui a escala vai manter 600, 500, 400, 300,
200 e 100. E a partir daqui vejam que o 600 terá este ponto, o 500 terá este, o 400 terá este aqui, o 300 terá este, o 200 este e o 100 este. E paro aqui. Portanto, a minha curva hipossométrica será algo assim. Normalmente o declive tem tendência a diminuir face à aproximação da foz. Sabem que aqui estes termos são importantes. Aqui estamos na nascente, aqui estamos na foz. Portanto, aqui estamos a montante e aqui estaremos a jusante. Tá bom? Ok. Então vejam, claramente aqui o declive maior ia ser como teríamos que ver agora, não face à área, mas face ao comprimento da linha d'água para fazer os cálculos. Aqui pode até enganar um pouco, mas pronto. Sabemos é que ele vai desaguar ainda a uma altitude de 100 metros. Uma cota de 100 metros, como podem ver. Portanto, não é bem nível médio da água do mar. Portanto, ok. A minha foz está aí. Esta é a curva hipossométrica que me relaciona a área da bacia face à cota. Eu aqui sei que 10 km quadrados estão a uma cota superior a 600 metros. 20 estão superiores a 500. 10 entre 600 e 500 e os outros 10 acima de 600. Não há nada acima de 700, como podem ver. Tenho 50 km quadrados acima de 400. Apenas 30 entre 400 e 500. Tenho 70 acima de 300 e assim sucessivamente. Tá? E então, eu aqui posso calcular a altitude média. Ora, a altitude média, representada por Zm, não é mais do que o somatório de cada Zi vezes AI a dividir pela área. Bom, eu vou-vos dar outro truque. Reparem, o que eu faço é, eu não posso separar isto num trapézio, isto noutro trapézio, isto noutro trapézio, isto noutro trapézio, isto também e isto também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trapézios. Então, eu posso dizer que a minha altitude média será a área em 1, mais a área em 2, mais a área em 3, calculo a mesma área, mais a área em 4, mais a área em 5, mais a área em 6, tudo a dividir pela área total. E já agora, por curiosidade, a área do trapézio, ouçam, não tenham vergonha se não souberem, não há grande problema. Por acaso o TA, mas não se preocupem. Base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Até podem consultar a videoaula onde eu deduzo a área do trapézio para poderem, por curiosidade, ver o porquê de ser esta área. Se não, aplicam e está feito. E esta é a altitude média. No entanto, eu posso também pedir a altura média, considerada HM. Bom, e aqui a altura média será pegar na altitude média e tirar-lhe a cota mais baixa. Caso, na minha curva hipossométrica, toda a área da bacia hidrográfica, o total da área da bacia hidrográfica estiver acima dos 0 metros, ou seja, se ele for desaguar relativamente a uma cota de 0 metros face ao nível médio das águas do mar, então eu sei que a altura média é igual à altitude média. No entanto, neste caso não é. Eu ia obter um valor qualquer para a altitude média e a minha altura média seria esse valor menos 100, porque a minha cota mais baixa são 100, não são 0. Mas poderá haver casos em que a altitude média e a altura média são iguais, quando o último valor encaixa aqui mesmo no valor 0. Eu penso que dê para entender, tá bom? Ainda há outro valor para poder aqui ser calculado, que é a altitude mediana. Só que a altitude mediana acaba por ser mais simples. A altitude mediana não é mais do que o valor da cota para uma área referente a 50% do total da área da bacia. Vejam que, como a minha área total são 150,
a metade é 75. Portanto, eu ia fixar aqui os 75 algures, portanto, só me restava saber este valor. Ora, ia estar entre 200 e 300, portanto, uma interpolação linear simples bastava-me para poder saber o valor, tá bom? Não percam a videoaula de resolução de exercícios para poderem sistematizar estes cálculos, tá? Porque são um pouco complexos, algo trabalhosos, mas nada do outro mundo. E vão ver que até se vai aprender de maneira simples. Ora, face a estes conceitos introdutórios de hidrologia ligados à bacia hidrográfica, penso que posso dar a videoaula por terminada, visto que, principalmente a nível de contas, eu falei de tudo. Agora, por favor, não se limitem a estes vídeos quanto à teoria. Consultem bibliografia adequada para estudar outros conceitos que eu aqui em vídeo não vos vou dar para também não vos maçar. Há conceitos teóricos que vocês têm que os ler, têm que os interiorizar por vocês e em vídeo acaba por ser sempre um bocadinho mais complicado, tá bom? Ora, de qualquer das formas, esta videoaula está bastante representativa face aos programas universitários da matéria de hidrologia, portanto não se preocupem, porque mantendo a ida constante às aulas, mantendo o vosso estudo diário e complementando com estes vídeos, com certeza que terão sucesso, nem isso se irá pôr em causa, tá bom? Já sabem, não se esqueçam de classificar o vídeo. Qualquer dúvida que tenham, sabem onde me encontrar, não hesitem. E se detectarem algum erro, já sabem também, contactem-me por favor, ok? É tudo. Espero que tenham gostado e agora surge uma dúvida. Uma videoaula sobre hidrologia, eu penso que se adequa. Um forte abraço hidrológico a todos. Adeus!